Fui trocada pela ex que estava morrendo. 3 anos depois, descobri a verdade que ele escondeu. Me chamo Thalita, tenho 32 anos. E essa é a história de como minha vida foi destruída e reconstruída pelas minhas próprias mãos. Ainda lembro do cheiro de café que invadia a cozinha naquela manhã de terça-feira. Era um dia comum, daqueles em que você acorda pensando nas provas que precisa corrigir, nas contas a pagar, no que vai fazer no jantar. Dias comuns têm esse poder traiçoeiro. Te fazem acreditar que a vida vai continuar sendo exatamente assim para sempre. Leandro entrou na cozinha com aquela cara que eu já conhecia há 8 anos de casamento. Mas havia algo diferente. Os olhos dele não me encontravam. Deslizavam pela parede, pelo chão, por qualquer lugar que não fosse o meu rosto. Thalita, a gente precisa conversar. Meu estômago se apertou. Aquela frase nunca vem acompanhada de boas notícias. Desliguei o fogo, girei o corpo e cruzei os braços, mais por proteção do que por impaciência. Sobre o quê? Ele puxou a cadeira, sentou-se, e suas mãos tremiam levemente enquanto se entrelaçavam sobre a mesa. Leandro nunca tinha mãos trêmulas. Ele era fisioterapeuta. Lidava com o corpo humano diariamente. Tinha aquela confiança técnica de quem sabe exatamente onde tocar para aliviar uma dor. É sobre a Isis. O nome caiu no ar como uma pedra jogada num lago silencioso. Isis, a ex-namorada dele. Aquela que ele havia namorado antes de mim, lá na faculdade. Eu sabia da existência dela da mesma forma que você sabe da existência de um passado inevitável. Reconhece, mas não dá muita importância. O que tem ela? Perguntei, a voz mais controlada do que eu esperava. Ele respirou fundo, aquele tipo de respiração ensaiada, como se tivesse repetido mentalmente esse momento várias vezes. Ela foi diagnosticada com câncer, estágio terminal. Silêncio. Eu não sabia o que dizer. Não conhecia a mulher. Sentia pena? Talvez. Mas não entendia por que ele estava me contando aquilo com tanta solenidade. Sinto muito, Leandro. Mas, por que você está me dizendo isso desse jeito? Ele finalmente me olhou. E naquele olhar eu vi tudo. A decisão já estava tomada. Ele não estava pedindo conselho, não estava buscando apoio. Estava me comunicando um fato consumado. Ela não tem ninguém, Thalita. A família dela mora longe, ela está sozinha. E ela me pediu ajuda. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia o que vinha a seguir, mas meu cérebro se recusava a processar. Ajuda como, Leandro? Eu vou cuidar dela. Cuidar como? Visitas? Ajuda financeira? Ele desviou o olhar de novo. Eu vou morar com ela. Até o final. O mundo parou. O relógio da parede parou. Minha respiração parou. Tudo congelou naquele instante impossível, absurdo, surreal. Você vai morar com ela? Repeti, como se testando cada palavra para ver se elas faziam algum sentido juntas. Ela vai morrer, Thalita. Não vai demorar muito. 6 meses, talvez menos. Eu não posso abandoná-la agora. E eu? A pergunta saiu pequena, quase envergonhada de existir. Você está me abandonando. Ele fechou os olhos, como se minha dor fosse um incômodo. Não é abandono. É uma coisa que eu preciso fazer. Você vai entender. Entender? Minha voz subiu, finalmente reagindo. Entender que meu marido está me deixando para morar com a ex-namorada? Ela está morrendo. Ele também levantou o tom, mas logo se controlou. Passou a mão pelo rosto. Thalita, por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Difícil para quem? Para ele? Eu queria gritar, jogar a xícara de café na parede, implorar, chorar, fazer qualquer coisa que quebrasse aquela cena insana que estava acontecendo na minha cozinha. Mas algo dentro de mim travou. Como você briga contra alguém que está morrendo? Como você se coloca acima de uma mulher com câncer terminal? Eu seria a vilã, a egoísta, a insensível. Quando você vai? Perguntei, a voz de novo controlada, perigosamente calma. Amanhã. Amanhã. Nem uma semana. Nem um mês. Amanhã. Ele se levantou, como se a conversa estivesse encerrada, como se tudo já estivesse resolvido. Passou por mim sem tocar, sem olhar. Eu fiquei ali, parada na cozinha, ouvindo seus passos subirem a escada, ouvindo a porta do quarto se fechar. E foi assim, num dia comum de terça-feira, que minha vida desmoronou. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, tentando entender como 8 anos de casamento podiam evaporar numa única conversa de 5 minutos. No quarto ao lado, Leandro arrumava suas malas. O som do zíper sendo fechado ecoava pela casa como um tiro de misericórdia.
Quando o sol nasceu, ele já tinha ido, e eu fiquei, sozinha, humilhada, destruída, mas ainda não sabia que aquilo era só o começo. Os primeiros meses depois que Leandro saiu foram uma névoa densa. Eu me movia no automático. Acordava, ia para a escola, dava aulas sobre Revolução Francesa e independência do Brasil para adolescentes que mal me olhavam. Voltava para casa, comia qualquer coisa em pé na cozinha e deitava no sofá até o sono vir, ou não. A Escola Estadual Professor Alcides Martins, em São Bernardo do Campo, era meu refúgio e minha prisão. Ali, ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Eu não contava. Apenas murmurava algo sobre problemas pessoais, quando alguém perguntava por que eu parecia tão cansada, tão apagada. Vera Lúcia, minha vizinha do apartamento ao lado, foi a primeira a desconfiar que algo estava muito errado. Ela tinha uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque, e aquele jeito direto das mulheres que já viram o mundo dar várias voltas. Numa tarde de sábado, ela bateu na minha porta segurando um pote de bolo de fubá. Thalita, você está viva aí dentro? Sua voz atravessava a porta com autoridade maternal. Abri devagar, ainda de pijama às 3 da tarde. Ela me olhou de cima a baixo e balançou a cabeça. Entra aí, a gente precisa conversar. Não sei por que obedeci. Talvez porque, no fundo, eu precisasse que alguém tomasse alguma decisão por mim. Até abrir uma porta, parecia exigir mais energia do que eu tinha. Vera entrou, colocou o bolo na mesa, ligou a cafeteira sem pedir licença e sentou-se no sofá com aquela postura de quem não vai embora tão cedo. Cadê seu marido? A pergunta direta me pegou desprevenida. Engoli em seco. Foi embora. Embora pra onde? Pra cuidar da ex-namorada. Ela está com câncer. Vera ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Então soltou um suspiro longo e cansado. Filha, você não vai gostar do que eu vou dizer, mas esse homem te usou de escada. Franzi a testa. Escada? É. Ele subiu em você até onde precisava. E quando apareceu algo melhor, ou mais conveniente, ele pulou fora. E agora você está aqui, se culpando, se achando egoísta por sentir raiva. Tô certa ou tô errada? As palavras dela me acertaram como um soco. Era exatamente isso. Eu me sentia egoísta, como se não ter ficado feliz com a decisão dele me tornasse uma pessoa ruim. Mas ela está morrendo, Vera. Como eu posso competir com isso? Você não compete com nada, menina. Você cobra respeito. Ele era seu marido. Se quisesse ajudar a moça, tinha 1000 formas de fazer isso sem te abandonar. Ele escolheu o caminho mais cômodo para ele. E dane-se você. Senti as lágrimas arderem. Pela primeira vez em meses, alguém tinha validado minha dor sem me fazer sentir mesquinha. Eu não sei o que fazer, Vera. Primeiro, você vai comer esse bolo. Depois, vai tomar um banho. E então, a gente vai pensar no próximo passo. E foi isso que fizemos. Vera ficou comigo o resto da tarde, me obrigando a comer, a tomar sol na varanda, a arrumar a casa que estava um caos. Ela não me deixou afundar. Nos meses seguintes, retomei a terapia. Doutora Mônica, minha psicóloga, tinha um consultório pequeno no centro de São Bernardo, com aquelas poltronas bege de consultório e um quadro de paisagem sem graça na parede. Mas ela era boa, paciente, direta quando precisava. Thalita, você está esperando ele voltar? Perguntou numa das sessões. Fiquei em silêncio. A resposta era sim, mas eu tinha vergonha de admitir. Parte de mim acha que quando ela morrer, ele vai perceber que cometeu um erro. E se ele perceber, você o aceitaria de volta? Essa pergunta me perseguiu por dias. Eu realmente o aceitaria? Depois de tudo? Depois da humilhação, da solidão, da dor? 1 ano se passou. Depois 2. Depois 3. Leandro nunca voltou. Nunca ligou. Nunca mandou mensagem. Sumiu do mapa como se nosso casamento nunca tivesse existido. Eu segui. Consegui uma promoção na escola. Passei a coordenar o departamento de humanas. Fiz amizade com algumas professoras mais novas. Saía de vez em quando para um happy hour. Minha vida tinha uma aparência de normalidade. Mas por dentro, havia uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Uma raiva surda, contida, que eu empurrava para o fundo toda vez que ameaçava subir. Até que, numa quinta-feira de maio, 3 anos depois que ele saiu pela porta, a campainha tocou. Eram 8 da noite. Eu estava corrigindo provas na mesa da sala, de óculos e caneta vermelha na mão. Levantei irritada, pensando que era algum entregador no endereço errado. Abri a porta. E lá estava ele, Leandro.
mais magro, com olheiras profundas, barba mal feita. E no colo, uma criança de uns 2 anos, dormindo com a cabeça apoiada no ombro dele. Meu coração disparou. Meu corpo inteiro congelou. Thalita! Sua voz saiu rouca, cansada. Eu preciso da sua ajuda. Olhei para ele, depois para a criança, depois de novo para ele. E pela primeira vez em 3 anos, senti algo além de dor. Senti ódio. Fiquei parada na porta, incapaz de processar a cena à minha frente. Leandro, o homem que me abandonou 3 anos atrás sem olhar para trás, estava ali, segurando uma criança como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se ele tivesse o direito de aparecer na minha vida assim, do nada. O que você está fazendo aqui? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Por favor, Thalita. Só, me deixe entrar. Eu explico tudo. Cada fibra do meu corpo gritava para fechar a porta na cara dele. Mas a criança... Aquele menininho de cabelos castanhos escuros, bochechas rechonchudas, dormindo tão profundamente no colo de um homem que parecia estar à beira do colapso. Dei um passo para trás. Ele entrou. O apartamento que antes era nosso, agora tinha minha cara. Almofadas coloridas que eu tinha comprado num brechó, plantas na varanda, livros espalhados pela mesa de centro. Nada dele restava ali. Eu tinha apagado cada traço, cada lembrança. Leandro olhou ao redor como se reconhecesse e estranhasse tudo ao mesmo tempo. Sentou-se devagar no sofá, ajeitando a criança no colo. O menino suspirou, mas não acordou. Quem é ele? Perguntei, ainda de pé, braços cruzados. É o Mateus, filho da Isis. Senti o chão se mover sob meus pés. Filho da Isis, repeti, deixando a informação afundar. E você está aqui porque... Ele passou a mão livre pelo rosto, e só então percebi o quanto parecia exausto. Não era só cansaço físico. Era algo mais profundo, como se ele tivesse envelhecido 10 anos naqueles 3. A Isis morreu, faz alguns meses. Alguns meses. Não 6. Não 1 ano. Alguns meses. E ele só aparecia agora? E o que eu tenho a ver com isso? A frieza na minha voz me surpreendeu. Thalita, eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Eu sei, mas eu não tenho ninguém, nenhuma família por perto, nenhum amigo de verdade. E o Mateus, ele precisa de estabilidade, precisa de uma figura feminina, de alguém que... Para. Levantei a mão, interrompendo. Você está me pedindo o quê? Exatamente. Ele me olhou com aqueles olhos que um dia eu amei e que agora só me causavam repulsa. Só um tempo. Até eu me organizar, encontrar uma creche, ajustar meus horários no trabalho. Eu não estou dando conta sozinho. O silêncio que se seguiu era denso, pesado. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo no peito, cada batida martelando a mesma pergunta. Por que eu? Você me abandonou, Leandro. Minha voz tremeu, mas não de fraqueza, de raiva contida. Saiu daqui dizendo que era por 6 meses, que ela estava morrendo. E você sumiu. 3 anos. 3 anos sem um telefonema, sem uma explicação, sem nada. E agora você aparece aqui pedindo ajuda? Eu sei. Ele baixou a cabeça. Eu sei que foi horrível, mas as coisas ficaram complicadas, mais do que eu imaginava. Complicadas como? Ele hesitou. E naquele segundo de hesitação, alguma coisa dentro de mim acendeu. Um instinto. Uma desconfiança. A Isis. Ela estava pior do que eu pensava. Não era só o câncer. Era emocional, financeiro, tudo. E eu acabei ficando preso naquela situação. Preso? Repeti, a palavra ecoando estranha. Você escolheu ficar. Não foi bem assim. Foi exatamente assim. Minha voz subiu. O menino se mexeu no colo dele, e eu me forcei a baixar o tom. Você escolheu ela. E agora que ela morreu, você escolhe voltar pra mim, como se eu fosse um plano B. Não é isso. Então o que é? Ele abriu a boca, mas nada saiu, porque não havia resposta que justificasse. Não havia explicação que curasse a ferida que ele tinha aberto em mim. Respirei fundo, tentando controlar a tempestade dentro do meu peito. Você pode ficar hoje, só hoje. Minha voz saiu cortante. Amanhã, você sai daqui e resolve sua vida, sozinho. Ele acenou com a cabeça, derrotado. Preparei o quarto de hóspedes, que antes era nosso escritório, e observei enquanto ele deitava Mateus na cama. O menino tinha o rosto angelical das crianças quando dormem, alheio ao caos dos adultos ao seu redor. Leandro ficou ali, parado ao lado da cama, olhando para o menino com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele não é meu filho biológico, disse de repente sem me olhar.
Virei bruscamente. O quê? A Isis. Ela reatou com um ex, pouco antes de descobrir o câncer. Mateus é filho dele, não meu. Senti como se o chão tivesse sido puxado de novo. E você ficou com ele porque... Porque ela me pediu, no testamento. E porque o pai biológico não quis assumir quando soube da doença dela. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia sentido. Leandro, por que você realmente voltou aqui? Ele finalmente me encarou. E pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Porque eu não sei o que fazer, Thalita. E você sempre soube. Saí do quarto antes que ele visse as lágrimas nos meus olhos. Não eram lágrimas de compaixão. Eram de raiva, de indignação. Deitei na minha cama, sozinha. E a única coisa que passou pela minha cabeça foi: tem algo muito errado nessa história. E eu vou descobrir o quê. Leandro saiu na manhã seguinte, como eu tinha mandado. Mas antes de ir, ele me deixou um papel amassado com o endereço onde tinha morado com Isis, alguns telefones de contato e um pedido murmurado de desculpas que eu fingi não ouvir. Quando a porta se fechou, fiquei parada no meio da sala, olhando para aquele papel. Minha cabeça girava com as informações da noite anterior. Mateus não era filho dele. Isis tinha reatado com um ex. Nada daquilo batia com a história original. A história de um homem que abandonou a esposa para cuidar de um amor do passado que estava morrendo. Peguei meu celular e liguei para Vera Lúcia. Vera, preciso da sua ajuda. Ela apareceu na minha porta 15 minutos depois, com uma sacola de pão de queijo e aquela expressão de quem já sabia que vinha confusão. Conta tudo. Sentamos à mesa e eu relatei a visita de Leandro. Cada detalhe absurdo, cada informação que não se encaixava. Vera me ouvia com atenção, mordendo o pão de queijo lentamente, os olhos semicerrados como quem está montando um quebra-cabeça mental. Esse homem está mentindo, disse ela sem rodeios. A questão é, sobre o que exatamente? Eu preciso descobrir, preciso saber o que realmente aconteceu nesses 3 anos. E como você pretende fazer isso? Respirei fundo, investigando, por conta própria. Vera sorriu. Aquele sorriso de aprovação que só mulheres que já enfrentaram seus próprios demônios conseguem dar. Então, vamos começar. Nos dias seguintes, mergulhei numa investigação que consumiu cada minuto livre que eu tinha. Durante as aulas, eu estava presente apenas no automático. Minha cabeça vivia naquela teia de mentiras que Leandro tinha tecido. Primeira parada, o endereço que ele me deu. Um prédio antigo em Santo André, a 20 minutos de São Bernardo. Fui num sábado de manhã, com Vera ao meu lado. Tocamos o interfone de alguns apartamentos até que uma senhora atendeu. Bom dia. A gente está procurando informações sobre Isis Falcão. A senhora a conhecia? A mulher ficou em silêncio por um momento. Conhecia, sim. Coitada. Morreu faz tempo já. Meu coração acelerou. Faz tempo? Quanto tempo exatamente? Ah, vai fazer uns 2 anos, acho. Foi muito triste. Ela era tão nova. 2 anos. Leandro tinha dito alguns meses. Mais uma mentira. E o marido dela? O Leandro? Insisti. Marido? Não, querida. Ela não era casada. Tinha um rapaz que cuidava dela no final, sim. Mas eles não eram casados. E depois que ela morreu, ele sumiu daqui rapidinho. Vera e eu trocamos olhares. Agradecemos e saímos. Ele mentiu sobre quando ela morreu. Murmurei, ainda processando. Por quê? O que ele estava fazendo nesses quase 2 anos? A gente precisa de mais informações, disse Vera. Documentos, certidões, alguma coisa oficial. Passei a semana seguinte vasculhando. Usei meus contatos da escola para conseguir acesso a registros públicos. Puxei a certidão de óbito de Isis. Morte há 1 ano e 9 meses. Não alguns meses. Quase 2 anos, como a vizinha tinha dito. Então encontrei algo que me gelou. O registro de paternidade de Mateus. O pai biológico estava listado como Ricardo Mendes Almeida, não Leandro Batista. Procurei por Ricardo nas redes sociais e o encontrei. Homem de uns 35 anos, casado com 2 filhos. Morava em Campinas. Mandei uma mensagem pelo Instagram, me apresentando como amiga de Isis e dizendo que gostaria de conversar sobre Mateus. Ele respondeu no mesmo dia: não tenho nada a ver com aquela criança. Isis me enganou, disse que era minha, mas nunca quis nada comigo. Quando ela ficou doente, eu ofereci ajuda financeira, mas ela recusou. Disse que já tinha alguém cuidando dela. Alguém cuidando. Leandro. Continuei investigando, agora com mais foco. Descobri que Isis vinha de uma família com algum dinheiro. Os pais tinham falecido anos antes.
deixando um apartamento e uma pequena herança. E esse apartamento tinha sido vendido pouco depois da morte dela. Por quem? Leandro. Vera estava comigo quando descobri o registro da venda. Ele vendeu o apartamento dela, disse incrédula. Ele nem era casado com ela, como ele conseguiu isso? Procuração, respondeu Vera, apontando para o documento digitalizado. Ela deve ter dado procuração a ele quando estava doente. E ele usou isso para lucrar. Senti a raiva subir como lava quente dentro de mim. Ele não saiu de casa por amor. Ele saiu por dinheiro. Vera balançou a cabeça, indignada. E provavelmente ficou com a guarda do menino pela mesma razão. Deve estar recebendo alguma pensão, algum benefício. Tudo começava a fazer sentido. A frieza dele quando me deixou. A rapidez com que sumiu. O desaparecimento por 3 anos. Ele não estava cuidando de um amor perdido. Ele estava se aproveitando de uma mulher doente. E agora, sem mais dinheiro, sem mais desculpas, ele tinha voltado para mim. Para a idiota que ele achou que ainda estaria esperando por ele. Fechei o notebook e olhei para Vera. Eu vou destruí-lo. Ela me olhou nos olhos, séria. Tem certeza disso, Thalita? Vingança é um caminho sem volta. Não é vingança, Vera. Minha voz saiu firme, determinada. É justiça. Ela assentiu devagar. Então vamos fazer direito. E foi assim que começou o meu plano. Não seria apenas expor Leandro. Seria garantir que ele pagasse por cada mentira, cada manipulação, cada segundo de dor que me causou. Porque eu não era mais a Thalita que ele tinha deixado 3 anos atrás. Eu era outra pessoa agora. E ele ia descobrir isso da pior forma possível. Levei 3 semanas para reunir tudo. Cada documento, cada gravação, cada testemunha. Vera me ajudou a organizar um dossiê completo. A certidão de óbito de Isis mostrando a data real da morte. O registro de venda do apartamento em nome de Leandro usando procuração. Os prints da conversa com Ricardo confirmando que Mateus não era filho de Leandro. E os depoimentos de vizinhos que confirmavam que ele tinha sumido do prédio logo após vender o imóvel. Mas eu precisava de mais. Precisava da confissão dele. Liguei para Leandro num sábado à tarde. Ele atendeu no 3º toque, a voz cansada. Thalita, preciso conversar com você. Pessoalmente. Sobre o Mateus. Houve uma pausa. Algo aconteceu? Só vem. Amanhã 3 da tarde. Aqui em casa. Desliguei antes que ele pudesse questionar. No domingo, arrumei a sala cuidadosamente. Coloquei meu celular estrategicamente posicionado na estante, gravando. Vera estava no apartamento dela, pronta para intervir se necessário. Eu tinha ensaiado mentalmente cada palavra, cada pergunta. Não poderia errar. Leandro chegou pontualmente. Estava mais arrumado do que na última vez, barba feita, camisa limpa, tentando parecer apresentável, tentando parecer confiável. Cadê o Mateus? Perguntei assim que ele entrou. Deixei com uma vizinha. Achei melhor a gente conversar sozinhos. Sentamos um de frente para o outro. Ele parecia nervoso, as mãos inquietas sobre os joelhos. Então, sobre o que você queria falar? Respirei fundo. Era agora. Sobre a verdade, Leandro. Quero que você me conte a verdade. Ele franziu a testa. Verdade sobre o quê? Sobre tudo. Sobre por que você realmente saiu de casa. Sobre a Isis. Sobre o Mateus. Vi sua expressão mudar sutilmente. Uma sombra de pânico cruzou seu rosto antes que ele recompusesse a máscara. Eu já te contei. Você mentiu. Minha voz saiu firme, cortante. A Isis não morreu há alguns meses. Morreu há quase 2 anos. E você sabe disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leandro me encarou, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Ele não esperava isso. Thalita, eu... E o Mateus não é seu filho. É filho do Ricardo, o ex da Isis. Você também sabe disso. Ele ficou pálido. Quem te contou isso? Não importa. Importa que é verdade. Inclinei-me para frente, sustentando o olhar dele. Você não saiu daqui para cuidar de alguém que estava morrendo, Leandro. Você saiu porque viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. A Isis tinha o apartamento dos pais, tinha uma herança, e você se aproveitou de uma mulher doente para lucrar. Não foi assim. Ele se levantou bruscamente, agitado. Ela me pediu ajuda. Ela estava sozinha, sem ninguém. E você ajudou, por um preço. Levantei também, sem deixá-lo me intimidar. Conseguiu procuração, vendeu o apartamento dela, embolsou o dinheiro. E depois, sumiu. Até o dinheiro acabar. Suas mãos tremiam. Ele passou os dedos pelos cabelos, desesperado. Você não entende? Eu precisava. Eu estava cheio de dívidas. A clínica não ia bem. Então foi isso.
Senti uma mistura de nojo e alívio. Você me trocou por dinheiro. Não foi só por isso. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Eu achei que seria rápido, alguns meses e pronto. Mas ela demorou mais do que os médicos previam. E aí eu já estava envolvido demais. Não podia voltar atrás. Envolvido demais? Repeti, incrédula. Leandro, você abandonou sua esposa. Você mentiu, manipulou, se aproveitou de uma mulher morrendo. E agora está aqui, tentando se justificar? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de autopiedade. Eu sei que fiz merda, Thalita. Eu sei, mas eu não sabia o que fazer. E quando a Isis morreu, eu fiquei com o Mateus porque achei que seria a coisa certa. Achei que podia recomeçar, ser uma pessoa melhor. Mentira. Minha voz saiu dura como pedra. Você ficou com o Mateus porque ele te dá direito a benefícios. A uma pensão que você nem deveria receber. Ele não negou. Apenas abaixou a cabeça. Derrotado. O que você vai fazer? Perguntou, a voz pequena. Justiça. Nos dias seguintes, acionei o conselho tutelar. Entreguei o dossiê completo para a Defensoria Pública e protocolei denúncia por falsidade ideológica, apropriação indébita e fraude. Tudo documentado, tudo registrado, tudo irrefutável. O processo foi rápido. Leandro perdeu a guarda de Mateus, que foi entregue aos cuidados de uma família acolhedora, enquanto buscavam parentes de Isis. Ele foi processado e teve que devolver o dinheiro que conseguiu com a venda do apartamento, o pouco que ainda restava. E eu finalmente senti o peso sair dos meus ombros. Vera me abraçou quando tudo acabou, e pela primeira vez em anos, chorei de alívio. Você conseguiu, filha. Consegui, sussurrei. Mas a história não terminou aí. O processo, a exposição, a dor transformada em ação, tudo aquilo mexeu com algo profundo dentro de mim. Percebi que minha voz, minha história, poderia ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo. Abri um canal no YouTube, Reconstruída, contei minha história. E para minha surpresa, centenas de mulheres começaram a me escrever, compartilhando suas próprias dores, suas próprias batalhas. Hoje, 2 anos depois, o canal tem mais de 50.000 inscritas. Eu não sou mais só a Thalita que foi abandonada. Sou a Thalita que se levantou, que lutou, que venceu. E quando olho no espelho, finalmente reconheço a mulher refletida ali. Ela é forte. Ela é inteira. Ela é livre. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.